Entonces quería que pudiéramos abrir las escrituras Nós vamos em Evangelho de Lucas, capítulo 8, en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. e nós vamos ler a parábola do semeador. Y vamos a leer la parábola del sembrador. Nós podemos ler a partir do versículo 4. Podemos leer a partir del versículo 4. Vamos ler primeiro do 4 até o 8. Vamos a leer primero del 4 hasta el 8. Pode ler? ¿Listo? Sim. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos ler do 11 ao 15. Ahora vamos a leer del 11 al 15. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que le oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amém. Senhor, entregamos Tua palavra em Tuas mãos Señor, entregamos tu palabra en tus manos e pedimos que Teu Espírito fale conosco. y pedimos que tu Espíritu hable con nosotros. Nos ajude a compreender a Tua vontade hoje. Nos ayudes a comprender tu voluntad hoy. Nos dê a Tua graça. Danos tu gracias Possamos glorificar o Teu nome. y podamos glorificar tu nombre. Em nome de Jesus Cristo. En el nombre de Para a Jesucristo. Tua glória, amém. Para tu gloria. Amén. Amén. Jesus falava de maneira muito simples Jesús hablaba de manera muy sencilla e conforme as pessoas poderiam compreender. y para que las personas pudieran comprender. E ele usava assuntos da vida diária. Y él usaba asuntos de la vida diaria. Conforme as pessoas viviam, Conforme vivían las personas, ele usava tudo da cultura deles para falar aos seus corações. él usaba todo lo de su cultura para hablar a sus corazones. Então essa é uma forma simples e eficaz de falar. Y esa es una forma simple y eficaz de hablar. Se queremos ser úteis nas mãos do Senhor, Si queremos ser útiles en las manos del Señor, temos que voltar à simplicidade de Jesus. tenemos que volver a la simplicidad de Jesús. Às vezes as coisas são muito complicadas, A veces las cosas son muy complicadas, mas Jesus não é complicado. pero Jesús no es complicado. Nós complicamos, Nosotros lo complicamos, mas ele é simples. pero Él es simple. E aqui nós temos uma parábola Aquí tenemos una palabra, muito simples. una parábola y una parábola muy simple. E vamos direto à explicação do Senhor. Vamos directo a la explicación del Señor. O versículo 11, En el versículo 11, ele está explicando de maneira clara para os seus discípulos. Él le está explicando de manera muy clara a sus discípulos. E ele diz: este é o significado da parábola. Y les dice, este es el significado de la parábola. A semente é a palavra de Deus. La semilla es la palabra de Dios. Então vamos considerar de começo. Entonces vamos a considerar el comienzo. Sim. O homem não é a semente. El hombre no es la semilla. A semente é a palavra de Deus. La semilla es la palabra de Dios. Deus abençoa a sua palavra. Dios bendice su palabra E quando ele abençoa os homens ou as pessoas que nos servem, y cuando Él bendice a los hombres o a las personas que lo sirven, é para que a sua palavra prospere. es para que su palabra prospere. Agora, pode ser que nós, homens, Ahora puede ser que nosotros, los hombres, venhamos falhar.
fallemos en algún Vamos momento. cometer muitos erros. Vamos a cometer errores. Então, seus olhos não podem estar nos homens. Entonces, nuestros ojos no pueden estar en los hombres. Tem que estar na palavra de Deus. Tienen que estar en la palabra de Dios. Porque pode ser que em algum momento Porque puede ser que en algún momento venhamos tropeçar ou ter problemas na igreja. lleguemos a tropezar o a tener problemas en la iglesia. Então, devemos amar os irmãos uns aos outros, Entonces debemos amar a Sí. los hermanos unos a los otros, mesmo quando hajam problemas. aun cuando hayan problemas. Mas precisamos colocar os nossos olhos e expectativa na palavra de Deus. Pero nosotros tenemos que poner nuestros ojos y expectativas en la palabra de Dios. Por que estou falando isso? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque às vezes passamos por problemas Porque a veces pasamos por problemas e muitos desanimam. y muchos se desaniman. Então a pergunta é: Entonces la pregunta es, onde estão os seus olhos estão postos onde? ¿dónde están puestos tus ojos? Na palavra de Deus ¿En la palabra de Dios ou nas circunstâncias? o en las circunstancias? Porque nas circunstâncias Porque en las circunstancias sempre vão oscilar, vão ter altos e baixos. siempre va a oscilar, tener altos y bajos. Mas Jesus falou: Pero Jesús dijo, passarão os céus e a terra, pasarán el cielo y la tierra, minha palavra jamais passará. pero mi palabra jamás pasará. Ela é o nosso fundamento inabalável. Ella es nuestro fundamento inamovible. E precisamos edificar nossa vida Entonces necesitamos edificar nuestra vida na rocha e não na areia. en la roca y no en la arena. E a rocha é o nosso Senhor. Y la roca es nuestro Señor. E também uma vida de acordo com a sua palavra. Y también en la vida de acuerdo a su palabra. Então ele vai dizer o significado dessa parábola. Entonces Él va a decir el significado de esta Em primeiro palabra. lugar, a semente é a palavra de Deus. Entonces, en primer lugar, la semilla es la palabra de Dios. Ela nunca nos faltará. Ella nunca nos faltará. Não devemos jamais ficar tristes Nunca debemos estar tristes. se não temos grandes obreiros entre nós De pronto, si no tenemos muchos obreros entre e se nosotros, somos um rebanho pequeno. o si somos un rebaño muy A pequeño, palavra nunca vai faltar. la palabra nunca faltará. O Senhor estará sempre conosco. El Señor siempre estará con Porque Ele nosotros, prometeu assim. porque Él prometió así. Agora, existem aqueles que estão à beira do caminho, Entonces, existen aquellos que están al costado del camino, que é o versículo 12. que es el versículo 12. Ele diz que estes são aqueles que ouvem a palavra Dice que estos son los que oyen la palabra e depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para não acontecer que crendo eles sejam salvos. Entonces el diablo viene y quita la palabra de su corazón para que ellos no crean y así sean salvos. Em Mateus, quando ele fala essa parábola, En Mateo, cuando él dice esta parábola, ele diz que estes que estão à beira do caminho dice que estos que están a un costado del camino são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não compreendem. son aquellos que solo oyen la palabra del Señor y no la entienden. Então o diabo vem e rouba o que ficou no seu coração. Entonces el diablo viene y roba lo que quedó en el corazón. Agora eu queria chamar a sua atenção. Ahora yo quería llamar la atención Onde estiver a palavra de Deus sendo anunciada, en esto, en donde haya la palabra del Señor siendo anunciada, aí está o diabo por perto ahí está cerca el diablo para poder nos perturbar. para poder perturbarnos. Ele não quer que a gente compreenda a palavra de Deus. Él no quiere que nosotros comprendamos la palabra del Señor. E se não cuidarmos, Y si no tenemos cuidado, ele vem para roubar o que foi semeado em nosso coração. Él viene para robar lo que fue sembrado en nuestro corazón. Então precisamos estar orando e vigiando. Entonces necesitamos estar orando y O vigilando. inimigo está sempre aí. El enemigo siempre está ahí. É uma luta constante. Es una lucha constante. Não se esqueça disso. No se olvide de eso. Por exemplo, se você acorda de manhã, Por ejemplo, si te levantas en la mañana vai falar, eu vou ler a palavra. y dices, voy a leer la palabra, Vou ter o meu devocional. voy a tener mi devocional. Rapidamente, o diabo começa a falar na sua mente. Entonces rápidamente el diablo empieza a hablar en tu mente. E às vezes é a nossa própria carne que está falando. Y a veces hasta nuestra propia carne nos habla. Ah, tô cansado. Ay, no, estoy muy cansado. Acho que eu tenho direito de dormir um pouquinho mais. Creo que tengo derecho a dormir un poquito más. Mas se você ficar firme, Pero si tú eres firme falar, não, eu vou fazer meu devocional.
devocional. No, yo voy a hacer el devocional. E aí quando você vai começar, Y cuando vas a comenzar, pode ser que dê novamente vontade de ir no banheiro, entonces puede que puedas... ¿A qué? ¿De ir? de ir ao banho. Entonces ahora te dan ganas de ir al baño. Você acabou de fazer xixi, Pero acabaste de ir al baño. mas dá vontade de ir de novo. Pero otra vez te dan ganas de ir. Às vezes é o diabo A veces el diablo e às vezes é a nossa carne. y a veces es nuestra propia carne. Mas se você perseverar, Pero si tú perseveras, daqui a pouco tem uma criança chorando, entonces pronto vas a tener ese niño llorando. ou o cachorro latindo, O de pronto el perro ladrando. ou o vizinho fazendo barulho, O el vecino empieza a hacer mucho ruido. ou uma dor de cabeça. O un dolor de cabeza. Mas vai ser difícil. Entonces va a ser algo difícil. O inimigo nunca vai querer nos deixar. El enemigo nunca va a querer dejarnos. Ele sempre vai querer perturbar para a gente não ler a palavra. Siempre nos va a perturbar para que no leamos la palabra. Então você precisa estar orando sempre. Entonces siempre necesitamos estar orando. Porque ele não quer que você leia nem compreenda a palavra. Porque Él no quiere que tú leas ni comprendas la palabra. Agora, se você vai congregar Ahora, si tú vas y te congregas e vamos ter uma reunião onde a palavra vai ser falada, y vamos a tener una reunión donde la palabra va a ser predicada, todos nós temos que estar bem atentos. todos nosotros tenemos que estar muy atentos. Muitas coisas podem acontecer para nos impedir de ouvir a palavra. Muchas cosas pueden suceder para que nos quieren impedirle oír esa palabra del Señor. Vocês vão concordar que às vezes acontecem coisas raras, não? Sí, ustedes van a concordar conmigo que a veces acontecen cosas raras. Então, aqueles que presidem a reunião, Entonces, aquellos que presiden la reunión, disse Paulo, presida com cuidado. dice Pablo, preside con cuidado. Qual cuidado? ¿Cuál cuidado? De não dar lugar ao diabo. De no dar lugar al diablo. Então, a disposição das cadeiras, La disposición de las sillas, o clima, se vamos ter, se está calor, se está frio. el clima, si está demasiado calor, demasiado frío, Aqueles que têm filhos, los que tienen hijos, como educar os seus filhos para se comportar na reunião. cómo educar a sus hijos para que se comporten en la reunión. Ou seja, aquele que preside tem que ter muito cuidado, O sea, el que preside debe tener mucho cuidado, porque muitas coisas podem acontecer porque muchas cosas pueden acontecer para prejudicar o ministério da palavra. para que perjudique el ministerio de la palabra. Eu já vi em muitas ocasiões, Yo ya vi en muchas ocasiones, na hora que alguém vai ministrar a palavra, preciso en el momento que alguien va a ministrar la alguém palabra, faz uma oração longa, alguien se pone a hacer una oración muy larga, ou alguém quer tirar um louvor. o alguien quiere cantar una canción más. Já vi assim pessoas começaram a falar em línguas Ya vi personas que empiezan a hablar en lenguas e não termina nunca. y nunca terminan. Então, aparentemente são coisas boas, Entonces, aparentemente son cosas buenas, mas percebemos que é um espírito de erro, pero entendemos que es un espíritu de error. porque justamente a parte central, que é a palavra de Deus, Porque justamente la parte central, que es la palabra de Dios, quando vai começar, cuando va a comenzar, então acontecem coisas raras. entonces acontecen cosas raras así. Então, muitas coisas o inimigo pode fazer. Entonces el enemigo puede hacer muchas cosas. E não somente o inimigo, Y no solamente el enemigo, nossa carne, nuestra carne nossa también indisciplina. nos indisciplina. A nossa indisciplina. Nuestra indisciplina, perdón. Uma das coisas que nunca pode acontecer Una de las cosas que nunca puede acontecer é que na hora da palavra, es que en la hora de la palabra, alguns irmãos se levantam e vão beber água. algunos hermanos se levantan a beber el agua, Outros vão no banheiro. otros se van al baño, Outros querem café, otros quieren café conversar. o conversar, Ou o celular não foi desligado. o el celular no fue apagado E aí toca na hora da palavra. y preciso suenan a la hora de la palabra. Vai no banheiro antes da palavra. Vaya al baño antes de la palabra, Beba água. beba agua, Faça tudo o que você quer fazer. haga todo lo que quiere hacer, Mas não na hora da palavra. pero no en la hora de la palabra. Vocês estão me entendendo? ¿Sí entiende? Muitas coisas podem acontecer. Muchas cosas pueden suceder. Nós precisamos estar vigilantes Necesitamos estar vigilando e nos educar em nossas casas. y educarnos en nuestras propias casas. Nós temos 3 filhas. Nosotros tenemos 3 hijas. Quando elas eram pequenas, Cuando ellas eran pequeñas, antes de ir para a reunião, antes de ir a la reunión, eu sempre falava para elas: yo siempre les decía, não estamos indo ao parque de diversão. no estamos yendo a un parque de diversiones. Outra hora nós vamos passear. En otra hora nosotros vamos a pasear, Nós estamos indo na reunião para servir o Senhor. pero estamos yendo a la reunión para servir al Então Señor. lá vocês vão ter que se comportar. Entonces allá deben comportarse. Se levar alguns brinquedos, Si llevan algunos juguetes, tem que ser de pano.
¿De qué? de pano, de tecido. Tienen que ser blanditos, de tela, Por quê? Para não fazer barulhos. para no hacer ruidos. E na hora da reunião não é hora de brincar, pode brincar depois. Y la hora de la reunión no es hora de jugar, para jugar hasta después. Mas é claro, a gente educava as meninas primeiro em casa. Pero claro, nosotros educábamos primero a las niñas en casa, Porque se você deixa seus filhos fazer o que eles querem na sua casa, porque si tú dejas a tus hijos hacer lo que quieren en tu casa, não será na hora da reunião que eles vão te obedecer. no te van a obedecer preciso en la hora de la reunión. Nós sabemos que as crianças têm muita energia, Sabemos que los niños tienen mucha energía e isso é muito bom, isso é saudável. y eso es muy bueno, es saludable, Mas precisamos de disciplina, pero necesitamos de disciplina, que nem sempre podem brincar ou fazer o que querem. que no siempre ellos pueden hacer lo que quieren y jugar. Na verdade, a Escritura diz En la verdad, dice la escritura, que a criança entregue a si mesmo vai envergonhar sua mãe. que el niño que es entregado a sí mismo va a avergonzar a su madre. Se você deixa ele fazer o que ele quer, Si tú lo dejas hacer lo que él quiera, pode saber disso. puedes saberlo después. Quando chega as visitas na sua casa, Cuando lleguen las visitas a tu casa, eles mudam o comportamento, não é ellos, verdade? ellos cambian su comportamiento, Querem chamar a atenção. quieren llamar la atención. E quando eles vão também para a casa dos irmãos ou para as reuniões, Y cuando ellos van a la casa de los hermanos o para las se reuniones, transformam. ellos se transforman. Então, na casa é o lugar da educação. Entonces, el lugar de la educación es en la casa. A estultícia, a malícia está no coração das crianças. La malicia está en el corazón de los niños, Mas a vara tira. pero la vara de la corrección Então, se la você quita. não educa o seu filho na sua casa, Entonces, si tú no educas a tu hijo en tu casa, pode ser que ele vai ser inspirado pelo inimigo puede ser que él sea inspirado por el enemigo para perturbar a reunião da para palavra. perturbar la reunión y la hora de la palabra. Então, precisamos cuidar de todos os detalhes. Entonces necesitamos de cuidar de todos esos A minha detalles. intenção aqui é mostrar que o diabo está sempre presente. Mi intención aquí es mostrar que el diablo está siempre presente. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen. mas Pedro diz que o diabo está ao nosso derredor. Pero Pedro dice que el diablo está alrededor nuestro. Enquanto houver temor ao Senhor Mientras haya temor al Señor e venhamos levar as coisas de Deus a sério, y llevemos las cosas del Señor en serio, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor. E o diabo está ao derredor. Y el diablo también está alrededor. O redor está perto e o derredor um pouquinho mais adiante. Allá, o sea, está alrededor quiere decir cerca, ¿no? Y el diablo está un poquito más lejos, pero también está alrededor. Mas se não houver seriedade, Pero si no hay seriedad, se não há submissão a Deus, si no hay sumisión a Dios e levamos as coisas do Senhor de qualquer maneira, y llevamos las cosas del Señor de cualquier manera, então é como se estivéssemos afastando os anjos do nosso redor. es como si estuviéramos apartando a los ángeles de alrededor E nuestro. o inimigo vai entrar. Y entonces entra el enemigo. Ou seja, os anjos fazem aquele cerco protetor Entonces el Señor hace aquel cerco protector usando os anjos. usando los ángeles. Mas se não há humildade, se não há seriedade, Pero si no hay humildad y seriedad, nós espantamos os anjos. nosotros espantamos los ángeles. Porque os anjos são enviados para nos proteger, Los ángeles son enviados para protegernos, para nos levar a servir a Deus. para llevarnos a servir a Dios. Mas se estamos servindo a nós mesmos, Pero si nos estamos sirviendo a nosotros e mismos se há orgulho em nosso coração, y hay orgullo en nuestro corazón, então os anjos são afastados. entonces los ángeles son apartados. O orgulho espanta os anjos. El orgullo espanta a los E a ángeles humildade atrai a presença de Deus e os anjos. y la humildad atrae la presencia de Dios y los ángeles. Agora, se no lugar de seguir a palavra de Deus, seguimos nossa opinião, Ahora, si en lugar de seguir la palabra del Señor, seguimos nuestra propia opinión queremos fazer da maneira que a gente gosta, y queremos hacer es de la manera que nos gusta, os anjos não vão estar conosco, los ángeles no van a estar con nosotros. mas o inimigo vai se aproximar. Pero el enemigo sí se va a aproximar. Então, na igreja, as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. Entonces, en la iglesia las cosas no pueden ser hechas de cualquier É manera. necessário ordem, seriedade. Es necesario orden y seriedad. Por isso, precisamos de anciãos Por eso necesitamos ancianos, e precisamos das irmãs maiores necesitamos de las hermanas para mayores nos ajudar mutuamente. para ayudarnos mutuamente. Aí está o ministério das irmãs mais velhas. Ahí está el ministerio de las hermanas mayores. Paulo vai dizer a Tito Pablo le va a decir a Tito que as mulheres mais velhas que las mujeres mayores devem ser mestras do bem,
tienen que ser maestras del bien para ensinar as mulheres mais novas para enseñar a las mujeres más nuevas, a más como jóvenes, amar os seus maridos, a cómo amar a sus maridos, educar os seus filhos, educar a sus hijos, ser boas donas de casa. ser buenas dueñas de casa. Então temos muito trabalho na igreja Entonces tenemos mucho trabajo en la iglesia para que a boa ordem do Senhor possa permanecer. para que la buena obra, Ordem. para que el orden del Señor pueda prevalecer. Agora, se as coisas são soltas, Ahora, si las cosas son sueltas, sim, teremos muita confusão. Muito tenemos mucha confusión y problemas. trabalho. Precisamos nos ajudar. Tenemos que ayudarnos, Inclusive ajudar as irmãs e irmãos que têm crianças pequenas inclusive ayudar a las hermanas y hermanos que tienen niños pequeños e termos compaixão, y tener compasión, porque não é fácil cuidar das crianças. porque no es fácil cuidar los niños. E tem irmãos mais velhos que dão mais trabalho que que as crianças. Sí. Y hay Sí. hermanos mayores, hay hermanos no. mayores que da hasta más trabajo que los mismos niños. Mas lembre-se disso, o diabo vai querer roubar a palavra. Pero acuérdense de eso, el diablo va a querer robar la palabra. Onde nós moramos, Donde nosotros vivimos, havia uma irmã que sempre dormia na hora da palavra. había una hermana que siempre se dormía en la hora de la palabra. Então, com muito respeito, eu conversei com ela. Entonces, con mucho respeto, hablé con ella E descobri que ela dormia pouco. y descubrí que ella dormía poco. Falei, irmã, por que você não descansa um pouco mais? Entonces, hermana, ¿por qué no descansas un poco más? E por que depois do almoço você não descansa um pouquinho? ¿Por qué después del almuerzo no duermes un poco? Deus me livre. Ela falou, Deus me livre. Ella dijo, Dios me libre. Ou seja, parecia ser tão espiritual O sea, ella parecía ser tan que espiritual. descansar um pouco mais era como se fosse um pecado. Es como, entonces pensaba que descansar un poco más era un pecado, Mas dormia na hora da palavra. pero sí dormía en la hora de la palabra. E acabava transmitindo esse sono para outras pessoas. É como um espírito de sono. Y acababa transmitiendo ese sueño a otras personas, como si fuera un espíritu de sueño. E houve uma época que tivemos um cachorrinho pequeno Y hubo una época donde tuvimos un perrito pequeño, un e era cachorro, incrível. Todas as vezes ele vinha correndo e pulava em cima dela. y era terrible porque siempre venía corriendo y saltaba encima de E ela ella. odiava esse cachorro. Ella odiaba a ese perrito. Sí. Mas era a maneira de ela ficar acordada. Pero era la manera en que ella quedaba despierta. Esse cachorro morreu. Y el perrito murió. Não sei se mataram ele. No sé si lo habrán matado. E um dia ela estava sentada, Y un día ella estaba sentada, começando a dormir. comenzando a dormirse. E a cadeira se rompeu e ela caiu no chão. Y se rompió la silla y cayó en el piso, la hermana. Então, assim, Deus permitiu, Dios lo permitió. mas é uma maneira de nos educar. Es la manera de educarnos. Cada um precisa ver como poderá servir melhor ao Senhor. Cada uno necesita ver cómo puede servir mejor al Que Señor. às vezes queremos uma espiritualidade Que a veces queremos como una espiritualidad, que negligenciamos as coisas humanas. como no teniendo en cuenta. A gente anula a nossa necessidade Ya. de cuidar da Queremos vida. ser como muy espirituales, pero y queriendo anular como las necesidades naturales humanas. O meu sogro, Mi suegro, quando ele via alguém cochilando na hora da palavra, cuando él veía que alguien estaba dando una siesta a la hora de la falou assim, palabra, irmão, por favor, vai no banheiro e lava o seu rosto. decía, hermano, por favor, ve a lavar tu rostro en el baño. Parecia uma forma muito dura, Parecía una forma muy dura, mas eu acho que foi sábio, pero creo que fue sabio, porque agora ninguém mais queria dormir na reunião. porque ahora nadie más quería dormir en la Porque reunión, ele falava publicamente. porque él lo hablaba Irmão, públicamente. irmã, por favor, vai lavar o rosto. no banheiro. Hermano, tú ve a lavar el rostro en el baño. Então, as pessoas estavam com sono, já lavavam o rosto antes, Las personas que tenían sueño iban y se lavaban el rostro antes, para não dormir na hora da palavra. para no dormir a la hora de la palabra. Toma café, descansa, faz o que você quiser. Tome café, duerma, haga lo que quiera, pero no en la hora de la reunión. Então vamos seguir. O importante é que a gente vê que aí está o inimigo. Bueno, entonces vamos a seguir. Lo importante es ver que aquí está el enemigo. Versículo 13. Ahora el verso 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Então nós temos aqueles que estão à beira do caminho Entonces tenemos aquellos que están al pie del camino e se tornam uma presa fácil do inimigo. y se vuelven una presa fácil del enemigo. Mas agora existem aqueles que estão sobre a pedra. Pero ahora
existen aquellos que están sobre la piedra, ou como alguém que foi plantado sobre a pedra. o alguien que fue plantado sobre las piedras. O que diz aqui? Que ouvindo a palavra, eles a recebem com alegria. Porque aquí que dice que oyendo la palabra, la reciben con alegría. Muitos recebem a palavra com muita alegria. Muchos reciben la palabra de Dios con mucha alegría. Mas aqui está dizendo que eles não têm raiz. Pero aquí está diciendo que ellos no tienen raíz. Eles vão crer apenas por algum tempo Ellos creen apenas por algún tiempo e na hora da aprovação se desviam. y en la hora de la prueba se apartan, se desvían. Então nós temos o diabo Entonces tenemos el diablo e agora temos a aprovação. y ahora tenemos la prueba. Ou seja, seguir o Senhor não vai ser uma jornada fácil. O sea, seguir el Señor no va a ser fácil. E Ele não nos iludiu. Él no nos ilusionó con que va Ele a ser fácil. disse, no mundo tereis aflições. Él nos dijo, en el mundo tendrán aflicciones, Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. pero tengan buen ánimo y venzan el mundo. Então, quando vem as provações, Pero entonces cuando vienen las pruebas, precisamos nos lançar nas mãos do Senhor, necesitamos lanzarnos a las manos del Señor, no lugar de desviar-nos para trás. en lugar de desviarnos para atrás. E o versículo 14 diz, a parte que caiu entre os espinhos, El verso 14 dice, y la parte que cayó entre los espinos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Olha o que Jesus está falando. Miren lo que Jesús está diciendo. Esses aqui foram sufocados com as preocupações. Esto aquí fueron sofocados, ahogados con las preocupaciones. Ou seja, temos que nos preocupar com as nossas responsabilidades, O sea, sí tenemos que preocuparnos con nuestras responsabilidades, mas não sermos demasiadamente preocupados. pero no ser preocupados demasiado. E aí, além das preocupações, Y ahí, más allá de las preocupaciones, eles estão muito envolvidos com as riquezas e os prazeres dessa vida. ellos están muy envueltos con los placeres y las riquezas de esta vida. As riquezas não têm problema em si, La riqueza no tiene problema en sí, mas se elas começam a dominar o nosso coração, pero si ellas empiezan a dominar nuestro corazón, então aí começou uma idolatria. entonces ahí empezó una idolatría. Ganhar dinheiro não é problema, Ganar dinero no es problema, mas o amor ao dinheiro sim é a raiz de todos os males. pero el amor al dinero sí es la raíz de todos los males. Ter prazer ou desfrutar das coisas da vida não é problema, Tener placer y disfrutar las cosas de la vida no es un problema, mas viver para isso é um problema. pero vivir solo para eso sí es un problema. Então nós temos aqui agora coisas boas Entonces aquí tenemos cosas buenas que o inimigo está usando para nos afastar do Senhor. que el enemigo está usando para apartarnos del Señor. Preocupações, riqueza e prazeres dessa vida. Preocupaciones, riquezas y placeres de esta vida. Estão entendendo? ¿Sí entienden? Você tem que criar os seus filhos, O sea, sí, tú tienes que criar a tus hijos, mas você não pode ser escravo dos seus filhos. pero no puedes ser esclavo de tus hijos. Percebe a diferença? ¿Sí ves la diferencia? Você tem que viver para o Senhor. Tienes que vivir para el Señor E aí você educa os seus filhos para o Senhor. y así tú educas tus hijos para el Señor. Mas se você vive para os seus filhos, Pero si vives para tus hijos, provavelmente você vai deixar a palavra do Senhor de lado. probablemente vas a dejar la palabra del Señor a un lado. E ainda que a Bíblia diz como educar os filhos, Y aunque la Biblia diga cómo educar a los hijos, talvez você vai achar que é mais inteligente do que o próprio Deus. tal vez tú pensarás que eres más inteligente inclusive que Dios. A Bíblia fala para fazer assim. La Biblia dice, hazlo así. Acho que assim é muito duro. No, me parece que así es como muy duro. Então você vai ser governada pelos seus sentimentos. Entonces va a ser gobernado por sus propios sentimientos. Quando você menos esperar, Y cuando menos esperes, o cabeça da sua casa é a sua criança e não o seu marido. la cabeza de tu hogar es tu niño y no tu esposo. Ele vai governar você, vai manipular você, Él te va a gobernar a ti, manipularte, porque sabe que você é sentimental. porque sabes que eres sentimental. Vocês estão entendendo isso? ¿Sí entienden esto? O inimigo vai usar todas as formas. El enemigo usa todas las formas. Preste atenção, as crianças são mais inteligentes do que a gente acredita. Y ponga atención, los niños son más inteligentes de lo que pensamos. Eles vão querer manipular vocês. Él va a querer manipularte. Havia um casal entre nós Había una pareja entre que nosotros tinham 2 filhos. que tenían 2 hijos. E uma menina de uns 3 aninhos Y había una niñita de 3 añitos, más só o menos, andava doente.
Só andava enferma. Solo andaba enferma. E gastavam muito dinheiro na farmácia. Y gastaban mucho dinero en la farmacia. Quando eles reuniam, essa criança chorava, dava muito trabalho. ¿En la reunión? Sí. Y cuando ellos se reunían, la niña lloraba y lloraba y daba mucho trabajo. Então um dia eles me pediram para ir orar pela criança na casa Y deles. una vez ellos me pidieron para ir a orar por la niña en la casa de ellos. Eu fui, Y yo fui. mas antes de orar eu fiz uma pergunta. Pero antes de orar, yo hice una pregunta. Quem governa essa casa? ¿Quién gobierna esta casa? Aí eles pararam, falaram, não estão me entendendo. Y ellos pararon a mirar, no entendían. Falei, quando vocês vão tomar decisões, Cuando ustedes van a tomar decisiones, por quem tomam as decisões? ¿por quién toman las Aí decisiones? eles pararam, pela criança. Ahí ellos empezaron a pensar, por la niña. O que decide se vocês vão a algum lugar? ¿Quién decide si ustedes van a algún lugar? Era a criança. Era la niña. Se ela vai ficar bem ou não vai ficar bem, Si ella va a quedar bien allá o no va a se estar bien pode levar allá. brinquedo ou não. Si puede llevar juguetes o no. Então eu falei para eles, Entonces yo les dije, eu percebo que quem necessita de oração aqui yo percibo que quien necesita de oración aquí é mais os pais do que a criança. son más los padres que la misma niña. E eu não devo orar pela criança Yo no debo orar por la niña, como se ela não tivesse pai. como si ella no tuviera padres. Os pais podem pôr as mãos nos seus filhos e orar. Los padres pueden imponer las manos sobre sus hijos y orar, E nós podemos orar pelos pais. y nosotros podemos orar por los padres. Mas os obreiros, os servos, não podem substituir os pais. Pero los obreros no pueden sustituir a los padres. Falei, a ordem de autoridade na Bíblia El orden de la autoridad en la Biblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, dice que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo é o cabeça de todo homem Cristo es la cabeza de todo e hombre o homem é o cabeça da mulher. y el hombre es la cabeza de la mujer. Mas o que está acontecendo aqui? Pero ¿qué es lo que sucede aquí? A criança está governando, El niño es el que está gobernando, la niña manipulando a mãe, manipulando a la mamá e a mãe está governando o pai. y la mamá está gobernando el papá. E quando tem uma peleja na família, uma luta, Cuando hay una pelea en la familia, a mãe fica a favor da filha la madre queda a favor de la hija contra o marido. contra el esposo. Então nós temos aqui uma inversão de papéis. Entonces vemos una inversión de los papeles. Então por isso o Espírito Santo não pode abençoar essa família. Entonces por eso el Espíritu Santo no puede bendecir esa familia, Porque o princípio de autoridade foi quebrado. porque el principio de autoridad fue quebrado. A esposa pode conversar com o marido em privado. La esposa puede conversar con el esposo en privado. Quem sabe se foi um pouco duro. Quién sabe si fue un poco duro, Mas ela não pode falar isso na frente da criança. pero no puede hablar eso al frente del niño. Porque quando você faz isso, a mulher quando faz isso, Porque cuando la mujer hace eso, você está quebrando a autoridade do marido está quebrando la autoridad del marido e transferindo a autoridade para a criança, y transfiriendo la autoridad para el niño, como se ela fosse uma vítima. como si ese niño fuera una víctima. Claro, às vezes nós erramos como pais, como marido. Bueno, a veces erramos como padres, como esposos, Mas é melhor ter um pai que erra querendo fazer o bem pero es mejor tener un padre que comete errores queriendo hacer el bien do que ser um pai nulo. de que ser un padre nulo. Uma banana. ¿Una banana? Sim, uma banana. Já viu uma banana mole? ¿Ya vieron una banana blandita? Muitos pais são assim. Muchos padres son así, São fracos. son débiles, Mas às vezes eles Pero a são veces- anulados son anulados porque a mãe sempre está advogando a favor das crianças, porque la mamá siempre está abogando a favor de los niños, quebrando a autoridade do marido. quebrando la autoridad del esposo. Então isso é muito sério. Entonces esto es muy serio. Uma vez eu estava bravo com as crianças Yo una vez estaba bravo con los niños e a Mira falou para mim: "Você está nervoso?" y tu esposa, Sí. la esposa le dijo, ¿estás bravo? Eu disse: "Eu sou homem, Yo soy hombre, eu não sou uma banana." yo no soy una banana. E falei para ela: às vezes as crianças precisam saber A veces los niños necesitan saber que os pais estão bravos, que los padres están porque bravos fizeram algo tão terrível porque hicieron algo tan que terrible atraiu a ira dos seus pais. que atrajo la ira de sus padres. E a Bíblia diz: "Irai-vos, mas não pequeis." Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Mas não diz que não podemos irar. No dice que no podemos airarnos. Quando você lê o Antigo Testamento, Cuando tú lees el Antiguo Testamento, muitas vezes Deus estava irado. muchas veces Dios estaba airado Ele queria destruir, inclusive, o mundo. y quería destruir inclusive el mundo. Então a ira, ela revela também uma indignação Entonces la ira revela una indignación contra a rebeldia e contra a desobediência. contra la rebeldía y la desobediencia.
Então nós temos vários problemas no âmbito da família Entonces tenemos varios problemas en el ámbito de la familia, quando os papéis são invertidos. cuando los papeles son invertidos. Vamos dizer, uma das conquistas que eu e Mira tivemos na família Una de las conquistas que yo y Miriam tuvimos en la é familia que sempre falávamos uma mesma palavra. es que siempre hablábamos la misma palabra. ¿Están de Porque às acuerdo? vezes as meninas iam procurar a mãe. Entonces, ¿por qué las niñas a veces iban y hablaban a la mamá? Mãe, eu posso ir fazer isso ou aquilo? Mamá, ¿puedo hacer esto o aquello? E depois vinham falar comigo. Y después venían a hablar con el papá. Pai, eu posso ir fazer aquilo? Aquilo, mamãe deixou. Sí, papá, ¿puedo hacer esto y esto? Mi mamá ya me dejó. Ou seja, as crianças querem jogar, gerar um atrito entre marido e mulher. Entonces, los niños quieren generar un conflicto entre esposo y esposa. E as crianças primeiro vão falar com a mãe, quase sempre. Y los niños casi siempre van primero a hablar con la mamá. Sabe que elas são mais sentimentais. Saben que son más sentimentales. Então é muito importante Entonces es muy importante entender o jogo das crianças. entender el juego de los niños. É melhor a mãe falar, vou conversar com seu pai primeiro. Es mejor que la mamá diga, voy a conversar primero con el papá. Então elas não vão encontrar uma brecha. Entonces no va a encontrar una brecha. E a mulher precisa respeitar o marido. Y la mujer necesita respetar el esposo. Lembra que a Bíblia fala, Recuerden que la Biblia dice em Efésios 5, en Efesios 5 que os maridos devem amar suas mulheres, que los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo amou a igreja e se como deu por Cristo ela, amó a la iglesia y se dio por ella. e as mulheres devem respeitar os maridos. Y las mujeres deben respetar a sus esposos. A maior dificuldade do marido é amar e cuidar da esposa. La mayor dificultad del marido es amar y cuidar a la esposa. E a dificuldade da esposa é respeitar o marido. Y la dificultad de la esposa es respetar el Então esposo. nós precisamos trabalhar nessas duas áreas de debilidade. Entonces necesitamos trabajar en esas dos áreas de debilidad. Mas se uma criança percebe Pero si un niño percibe que uma mãe não respeita o seu marido, que la mamá no respeta al esposo, e se percebe que o esposo também não ama e não honra a esposa, y si percibe que el esposo tampoco ama y honra a su esposa, então ele vai encontrar uma brecha muito grande entonces va a encontrar una brecha muy grande e vai manipular. y va a manipular. Com essa família que eu estava falando, Con esta familia que yo estaba hablando, eu disse para eles, yo les dije, se vocês assumirem o papel de cada si ustedes asumen el papel de cada uno, essa criança vai ser curada. esa niña va a ser curada. Porque eu percebi que era um espírito de enfermidade Porque yo percibí que era un espíritu de enfermedad que estava entrando e perturbando essa criança. que estaba entrando y perturbando a esa niña. Porque a ordem da autoridade estava sendo quebrada. Porque el orden de la autoridad estaba siendo quebrado. Estavam vivendo para agradar a criança mais do que a Deus. Estaban viviendo para agradar a la niña más que a Dios. Então a criança manipulava a mãe Entonces la niña manipulaba a la mamá e a mãe manipulava o pai. y la o mamá marido. manipulaba al marido. Então o espírito de rebelião entrou na família Entonces el espíritu de rebelión entró en la e a familia casa virou um inferno. y la casa se volvió un infierno. E um dos sintomas foi a doença. Y uno de los síntomas fue esa enfermedad. Eles gastavam muito dinheiro na farmácia. Ellos gastaron mucho dinero en la farmacia. Houve um tempo que eu estava aqui em Colômbia Hubo un tiempo que yo estaba acá en Colombia e eu percebi uma criança extremamente agitada. y yo percibí un niño muy agitado, extremadamente agitado, Demasiadamente. demasiado. E a família estava muito esgotada, não? Y la familia estaba muy agotada. Então eu chamei o pai, Entonces yo llamé al padre conversei com ele. y conversé con Ele él. realmente não estava exercitando o seu papel. Y él realmente no estaba ejercitando su papel. Então eu dei alguns conselhos. Entonces yo le di algunos Um consejos. deles é que ele deveria impor as mãos sobre essa criança Y uno de esos consejos fue que debía imponer las manos sobre el niño e repreender esse espírito de agitação e rebeldia. y reprender ese espíritu de agitación y rebeldía. Outro é que ele deveria gastar tempo com essa criança Y otros que tendría que invertir tiempo con ese niño e explicar as coisas para ele. y explicar las cosas para él. Mas se ele não obedecesse, Pero si él no obedecía, então deveria disciplinar a criança. y tenía que disciplinar al niño. Não demorou 2 dias. No demoró 2 días. Fomos para uma reunião Fuimos para una reunión e pela primeira vez eu vi aquela criança quieta. y por la primera vez vi ese niño quieto. E sabe o que aconteceu? ¿Y saben qué pasó? Na hora da palavra a criança dormiu. A la hora de la palabra se durmió el niño. Então depois eu fui conversar com esse irmão. Entonces después fui a conversar con el hermano. Ele estava
deslumbrado, estava muito feliz. Él estaba deslumbrado, muy feliz. Irmão, eu fiz isso uma vez só, o que você me aconselhou. Mi hermano, yo solamente hice una vez lo que usted me A aconsejó. criança veio quieta no carro de lá aqui Y el niño vino quieto en el carro de allá hasta aquí e agora está dormindo. y ahora está durmiendo. Isso nunca aconteceu. Eso jamás aconteció. Então, era um espírito de inquietação. Entonces era un espíritu de Estava inquietud. esgotando seus pais Estaba agotando a sus e padres estava gerando dano na reunião. y estaba generando daños en la reunión. Algumas famílias, alguns casais nem querem mais congregar às vezes, A veces algunas familias no quieren ni siquiera congregarse porque não sabem como lidar com os filhos. porque no sabe cómo lidiar con los hijos. Mas a Bíblia fala como lidar. Pero la Biblia dice cómo lidiar. Mas nós às vezes achamos que somos mais sábios do que Deus. Pero a veces pensamos que somos hasta más sabios que Dios. E no lugar de aplicar o que diz a Escritura Y en lugar de aplicar lo que dice la Escritura e sermos obedientes, y ser obedientes, nós deixamos nosso sentimento nos enganar. nosotros dejamos que nuestros sentimientos nos engañen. Se você espera que Deus vai trabalhar nos seus filhos, Si tú esperas que Dios trabaje en tus hijos, lembre-se que o Espírito Santo cumpre a palavra de Deus. acuérdate que el Espíritu Santo cumple la palabra de Dios. Se você não honra a palavra de Deus, Si tú no honras la palabra o de Espírito Dios, Santo vai trabalhar no seu filho? ¿será que el Espíritu Santo va a trabajar en tu hijo? Ou o outro espírito vai trabalhar? ¿O otro espíritu va a trabajar? Então, às vezes nós oramos, Senhor, muda a minha criança. Muda A a veces minha nosotros oramos, Señor, cambia a mi hijo. Mas os pais precisam ser mudados primeiro. Pero los padres tienen que ser mudados primero, cambiados. Então, eu sei que é uma ilustração longa, Yo sé que es una ilustración un poco larga, mas essa é uma necessidade que temos pero es una necesidad que tenemos em muitos lugares. en muchos lugares. Às vezes os pais querem cuidar dos assuntos espirituais muito longos, A veces muito los altos. padres quieren cuidar asuntos espirituales muy altos. Querem saber de escatologia, dos grandes mistérios, Quieren saber de escatología y de los grandes misterios. mas não encontramos o marido amando a esposa adequadamente. ¿Cómo? Às vezes não encontramos o marido amando e honrando a esposa. Y a veces no encontramos al esposo amando y honrando a la esposa. E a esposa honrando o seu marido. Y la esposa honrando a su esposo. E muito menos seus filhos. Y mucho menos sus hijos. Então essa espiritualidade é falsa. Toda esa espiritualidad es falsa. Se você quiser realmente ser espiritual, Si tú realmente quieres ser espiritual, comece com a sua casa. comienza con tu casa. Nós somos o que somos na nossa casa. Nosotros somos lo que somos en nuestra casa. Você pode conhecer, entre aspas, um homem de Deus no púlpito Tú puedes conocer, entre comillas, a un hombre de Dios en el púlpito ou na casa dele. o en su casa. Mas na casa você vai conhecer como ele é. Pero en su casa realmente lo vas a conocer como Pode es. ser que no púlpito ele seja só um ator. Puede ser que en el púlpito sea solo un actor. Vocês estão me entendendo? ¿Sí me entienden? Nós somos o que somos na nossa família. Somos lo que somos en nuestra casa, O nuestra resto nós familia. podemos disfarçar. El resto podemos disfrazarlo. Então aqui nós temos, eu estou dando toda essa volta, Bueno, yo aquí estoy dando toda esta vuelta porque esse versículo 14 fala da semente, fala daqueles que caíram entre espinhos, porque el versículo 14 habla de aquellos que cayeron entre los espinos, e eles ouviram a palavra, que dice que oyeron la palabra, mas a palavra foi sufocada porque eles estão muito preocupados. pero la palabra fue sofocada porque ellos estaban muy ¿qué? Muy Preocupados. preocupados. Então, às vezes nos preocupamos com muitas coisas, Entonces a veces nos preocupamos con muchas e cosas tem coisa que nos preocupamos demasiadamente. y tenemos cosas con las que nos preocupamos demasiado. Família, trabalho, La familia, el trabajo, e aí vem as riquezas e os prazeres dessa y vida. ahí vienen las riquezas y los placeres de la vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Y sus frutos no llegan a madurar, no llevan A frutos. parte que caiu na terra boa, Y otra parte cayó en buena tierra. estes são os que, tendo ouvido de bom, reto e coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vejam a diferença do que está acontecendo nesse versículo 15. Vean la diferencia de lo que está pasando en este versículo Se 15. você comparar com essa parábola em Mateus, Si ustedes comparan esta parábola con Mateo, essa semente representa aqueles que ouviram a palavra de bom coração, esta semilla representa los que oyeron, perdón, esta tierra, ¿sí? sim, Representa a los que oyeron la palabra con el corazón compreenderam a palavra. y comprendieron la palabra. Então eles vão frutificar. Entonces ellos van a dar fruto. E vão dar fruto a 30, 60 ou 100.
y van a dar fruto a 30, a 60 y a 100. Mas gosto aqui que Lucas diz que estes frutificam com perseverança. Me gusta que aquí dice que estos frutifican con perseverancia, Porque sempre vai estar o inimigo aí perturbando, porque siempre va a estar el enemigo ahí perturbando, sempre teremos provações siempre tendremos pruebas e teremos esses desafios. y tendremos estos desafíos. Mas ainda assim, estes aqui perseveraram. Pero aún así estos aquí perseveraron. Então, a palavra-chave aqui é perseverança. Entonces la palabra clave aquí es perseverancia, Porque nós vamos o inimigo vai tentar nos desanimar por muitos motivos. porque el enemigo va a intentar desanimarnos por muchos motivos. Precisamos perseverar. Necesitamos perseverar. As lutas sempre vão nos acompanhar. Las luchas siempre nos van a acompañar. Vamos ver rapidamente alguns versículos sobre perseverança. Vamos a leer algunos versículos rápidamente sobre la perseverancia. Apocalipse 1:9. Apocalipsis 1:9. ¿No? Sim, por favor. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aqui a palavra paciência é perseverança. Aquí la palabra que dice paciencia es perseverancia. E está dizendo que ele era irmão e companheiro na tribulação. Y aquí está diciendo que él era hermano y compañero de la tribulación, en la tribulación. Não apenas irmão, No solamente hermano, mas ele perseverou quando chegou à tribulação. sino que él también perseveró cuando llegó la tribulación. E aqui temos um desafio: Y aquí tenemos un desafío: perseverar no meio da tribulação. perseverar en medio de la tribulación. Porque vamos passar tribulação, Porque vamos a pasar la tribulación, vamos passar provas vamos a pasar de pruebas diferentes níveis. de diferentes niveles. E está dizendo que ele era companheiro na tribulação. Y está diciendo que él era compañero en la tribulación. Parece que hoje temos muita necessidade de companheiros na tribulação. Parece que hoy tenemos mucha necesidad de compañeros en medio de la tribulación. Temos muitos irmãos, Tenemos muchos hermanos, mas com quantos podemos contar no meio da tribulação? pero ¿con cuántos podemos contar en medio de la tribulación? Às vezes muitos passam por problemas A veces muchos pasan por problemas e não tem com quem contar. y no tienen con quién contar. Apocalipse 3:10. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Olha essa passagem. Miren este pasaje. Porquanto tens guardado a palavra da minha perseverança. Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia. Então, o Senhor também o guardaria na hora da prova que está para vir sobre todo o mundo. Entonces también el Señor los guardará de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Se passarmos por uma pequena provação hoje Si pasamos por una pequeña prueba hoy e não perseverar, y no perseveramos, o que será de nós quando vier uma grande tribulação? ¿qué será de nosotros cuando venga una gran tribulación? Ou seja, as poucas provas que passamos hoje O sea, las pocas pruebas que pasamos hoy é para exercitar a nossa fé. es para ejercitar nuestra fe. Seria como você está no ginásio, numa academia. Es como si estuvieras en un gimnasio, en una academia. Você vai levantando pesos Y vas levantando pesos e ganhando músculo. y ganando músculo. Assim são as lutas que passamos hoje. Así son las luchas que pasamos ahora. Para sermos transformados, Para ser transformados amadurecidos, y madurar, para honrarmos ao Senhor quando vier uma grande tribulação. para que podamos honrar al Señor cuando venga una gran tribulación. Agora, se desanimar numa tribulação não muito grande, Ahora, si nos desanimamos cuando estamos pasando una tribulación no tan grande, o que será de nós quando vier uma luta maior? ¿qué será de nosotros cuando venga una lucha mayor? Então, o Senhor fez uma promessa. Entonces el Señor hizo una Se promesa. você guardar a palavra da perseverança dele, Si tú guardas la palabra de su perseverancia, ele vai te guardar quando vier uma grande prova. Él te va a guardar a ti cuando venga una gran prueba. O irmão Watchman Nee, El hermano Watchman Nee, ele disse o seguinte: él dice lo siguiente: sobretudo nos... Não, você pode ler, está em espanhol, já coloquei para Hasta aquí, ¿sí? facilitar. sobre todo en los postreros tiempos,
Las fuerzas malignas redoblarán sus esfuerzos para impedir que los creyentes sirvan al Señor, haciéndolos estar angustiados y afligidos con muchas cosas. Vocês entenderam? ¿Entendieron? Esses tempos que nós estamos vivendo, Estos tiempos que nosotros estamos viviendo, forças malignas estão trabalhando demasiadamente las fuerzas malignas están trabajando mucho para impedir que os filhos de Deus sirvam ao Senhor. para impedir que los hijos de Dios sirvan al Señor. Então eles vão estar angustiados e aflitos com muitas coisas. Entonces van a estar angustiados y afligidos con muchas cosas. Às vezes levamos cargas sobre os ombros A veces llevamos cargas sobre los hombros que não temos que levar. que no tenemos que llevar. Isso só está gerando aflição. Y eso genera aflicción. Temos que saber a hora de abrir mão das coisas. Tenemos que saber la hora de dejar las cosas. Às vezes queremos ser mais bonzinhos do que o próprio Deus que é bom. A veces queremos ser más buenos que el propio Dios que es bueno. E isso é carne, isso não é nada de espiritual. Y eso es de la carne, no es nada espiritual. Qualquer coisa que roube a nossa vida com Deus, Cualquier cosa que robe nuestra vida con Dios, temos que enfrentar com seriedade. tenemos que enfrentarlo con seriedad. Quando Paulo fala das marcas do seu ministério, Cuando Pablo habla de las marcas de su ministerio, ele vai usar a palavra perseverança él va a usar esa palabra perseverancia como sendo grande sinal do seu apostolado. como siendo una gran señal de su apostolado. Vamos ler 2 Coríntios 12, 11 e 12. Vamos a leer 2 de los Corintios 12, del 11 al 12. Sí. Dice, ay, he sido un necio al gloriarme, pero vosotros me obligasteis a ello. Yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Quando ele fala dos sinais do seu apostolado, Cuando él habla de señales de su apostolado, a primeira palavra que ele usa, la primera palabra que él usa perseverança. es perseverancia, Porque muitos na hora da prova porque muchos en la hora de la prueba desanimam. se desaniman, Colocam os seus interesses acima do rebanho. ponen sus propios intereses por encima del rebaño. Ou seja, se você vai servir o Senhor, O sea, si tú vas a servir al Señor, tem que perseverar. tienes que perseverar. Depois ele vai falar de sinais, prodígios e milagres. Después él habla de señales, prodigios y milagros. Vamos ao livro de Hebreus, Ahora vamos a Hebreos, capítulo 10. capítulo 10. Já estamos chegando ao fim. Ya estamos llegando al fin. 10. A ver. Podemos ler do 32 em diante. Vamos a leer desde el versículo 32 en adelante. ¿Hasta terminar? Até o 36. Hasta el 36, dice así. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No versículo 36, En el versículo 36, a palavra paciência no original é perseverança. la palabra paciencia en el original es perseverancia. Eles estavam passando por muitas provas. Ellos estaban pasando por muchas pruebas. Alguns foram presos, perderam seus bens, Algunos fueron presos, otros perdieron sus bienes, porque estavam seguindo o Senhor. porque estaban siguiendo al Señor. E agora o autor está dizendo: Y ahora el autor está diciendo, vocês precisam de perseverança, ustedes necesitan perseverancia, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Que passagem tão maravilhosa. Qué pasaje tan maravilloso. Vocês precisam de perseverança. Ustedes necesitan de perseverancia. Em Romanos capítulo 5, En Romanos capítulo 5,
Paulo vai dizer que eles se gloriavam na graça do Senhor. Pablo va a decir que ellos se gloriaban en la gracia del Señor, Se gloriavam na esperança da glória de Deus. se gloriaban en la esperanza de la gloria de Dios. E no versículo 3 ele vai dizer: Y en el versículo 3 va a decir, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia. Y la paciencia, aquí se prueba y dice experiencia. Sim. Y la prueba, esperanza. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados ou confundidos, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dice, y la esperanza no avergüenza o no nos deja decepcionados, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Então, o Espírito Santo nos capacita Entonces el Espíritu Santo nos capacita para podermos passar por tribulações, para que podamos pasar por e a tribulación, tribulação vai produzir perseverança. y la tribulación va a producir E perseverancia, não seremos confundidos. y no seremos confundidos. Se caminharmos para frente honrando o Senhor, Si caminamos hacia el frente honrando al Señor, não ficaremos confundidos, no quedaremos confundidos, mesmo que estivermos passando por tribulação. aunque estemos pasando por tribulación. Mas precisamos de perseverança. Pero necesitamos de perseverancia. E a perseverança é a capacidade Y la perseverancia es la capacidad de permanecer firmes, de permanecer firmes, inabaláveis, inamovibles, apesar das tribulações. a pesar de las tribulaciones. Sempre teremos tribulações, Siempre tendremos mas tribulaciones, necessitamos de perseverança. pero necesitamos de perseverancia. E João fala naquele versículo Apocalipse 1:9 Y Juan habla ya en Apocalipsis que 1:9 ele era companheiro na perseverança de Jesus. que él era compañero en la perseverancia de Jesús. Porque o nosso modelo principal Porque nuestro modelo principal foi o nosso Senhor Jesus Cristo. fue nuestro Señor Ele Jesucristo. perseverou até o fim. Él perseveró hasta el fin. Agora, se perseverarmos conforme a palavra de perseverança do Senhor, Ahora, si nosotros perseveramos conforme a la palabra de perseverancia del Señor, Ele também vai nos guardar na tribulação que está para vir sobre todo mundo. Él también nos va a guardar en la tribulación que está para venir para todo el mundo. Essa é sua promessa. Esa es su promesa. Então, meus irmãos, possamos ser como aqueles que ouvem a palavra Entonces, hermanos, que podamos ser como aquellos que oyen la palabra e honram ao Senhor no meio da tribulação, y honran al Señor en medio de la tribulación, retendo sua palavra. reteniendo su palabra. E aí produzimos frutos Y ahí producimos frutos com perseverança. con perseverancia. Mas lembre-se que o inimigo está sempre ao derredor Recuerden que siempre el enemigo está alrededor para roubar a palavra que foi semeada em nosso coração. para robar la palabra que fue sembrada en nuestro corazón. Mas lembre-se também, Pero también acuérdese, cuidado para você não estar muito preocupado com as coisas dessa vida. cuidado para que no estés muy preocupado con las cosas de esta E vida. se o Senhor prosperar você financeiramente, Y si el Señor te prospera financieramente, não deixa que isso vire um laço, no dejes que eso se vuelva un lazo, mas que você se torne um mordomo más bien que un ¿qué? Un Mayordomo. Más que te vuelvas un mayordomo para poder honrar a Deus com as suas finanças. para poder honrar a Dios con tus finanzas. Porque alguns às vezes não se apartam do Senhor por causa do pecado, Porque a veces algunos no se apartan de su pecado, não se aparta de Jesus por causa de um grande pecado. a veces algunos no se apartan de Jesús por causa de un gran pecado, Mas ele se aparta porque ele começou a prosperar. sino que se apartan porque empezaron a prosperar. Ou seja, a bênção se transformou em uma maldição. O sea que esa bendición se transformó en una maldición. Então, se o Senhor te deu filhos, casa e bens, Entonces, si el Señor te dio hijo, casas, bienes, não permita que isso se torne um ídolo. no permitas que eso se convierta en un ídolo, Porque se for possível, porque si fuera o posible, inimigo vai fazer isso. el enemigo eso es lo que va a hacer, Que em tudo possamos honrar o Senhor. que en todo podamos honrar al Señor, A palavra do Senhor possa nos governar que la palabra del Señor pueda e gobernarnos, possamos reter a palavra em nosso coração, que podamos retener la palabra en nuestro corazón produzir frutos, y producir frutos com perseverança. con perseverancia. Que o Senhor nos abençoe. Que el Señor los bendiga. Amén.